Bom, pessoal, um vídeo aqui ainda na linha da matemática mais básica, né, mais fundamental. Hoje, nesse vídeo, a gente falando sobre ângulos, né? Nos foi pedido esse vídeo através da Ana Júlia. E aí a gente vai atender aqui, tá? Então, a Ana Júlia está com um problema na questão dos ângulos. E para falar sobre esse tipo de conteúdo, né, um dos equipamentos que a gente encontra aí, né, um dos instrumentos que a gente encontra é o tal do transferidor. Né? Eu coloquei aqui um transferidor bem estiloso, né, um transferidor bem completo. Normalmente ele não é encontrado aí para a gente comprar tão fácil assim. Mas o transferidor, ele é um instrumento gráfico para que a gente repare que existem as marcações de ângulos, né, e nós temos algumas referências para podermos nos guiar. Eu vou usar um outro transferidor aqui que é menos confuso do que esse. Esse é bem legal, né? Mas eu vou usar um mais simples, para a gente entender como é que a gente usa. Então esse transferidor aqui já é um transferidor mais comum, né? Observem o seguinte, nesse transferidor a gente tem aqui embaixo, então notem essa linha que eu vou cobrir aqui de amarelo, ela é uma linha que a gente chama de linha base, tá? Linha de referência. E a gente tem um ponto aqui que é o ponto central, que é justamente o ponto que a gente usa para ter a referência também para construir os ângulos, tá? Então observe essa linha de dentro aqui que eu vou pintar de amarelo aqui, ó. Essa linha de dentro, tá? Ok? Essa linha de dentro. Então, se vocês observarem, se a gente for abrindo retas, então, por exemplo, se eu abrir uma reta assim, deixa eu usar aqui uma caneta melhor para ficar mais marcante, para a gente entender ainda melhor o que eu vou explicar aqui, que é bem importante saber usar esse instrumento. Então, imagina o seguinte, que eu quero abrir 40 graus. Então, eu desenho uma reta abrindo 40 graus. O que é que isso significa, né? Isso significa o seguinte, que se eu for medir o ângulo desde a reta amarela, desde a reta amarela até essa reta que está aqui em vermelho, observem que eu saí do 0 grau e fui parar no 40 graus, tá? Isso nessa linha de dentro aqui, conforme eu tinha falado antes, né? Nessa linha de dentro. Então significa dizer que esse ângulo aqui é um ângulo de 40 graus. Ora, e se eu quisesse fazer um ângulo, por exemplo, de 120 graus? Então como é que eu ia fazer? Vamos lá, vamos fazer do mesmo jeito aqui para a gente entender direitinho. Então, ó, eu vou pegar aqui a reta, vou colocar aqui na minha referência, eu acho que dá para ver aqui, né, essa reta em vermelho. E já que eu quero abrir um ângulo de 120 graus, eu volto para o ponto de referência e abro a minha reta aqui em 120 graus. O que é que significa isso? Significa que da reta referência até essa outra reta aqui eu tenho 120 graus. Isso, pessoal, eu estou usando a escala de dentro, ok? Eu estou usando essa escala de dentro. Você também pode usar a escala de fora. Então vamos ver como é que a gente usa a escala de fora. Então vamos lá. Vamos dizer que eu queira desenhar um ângulo de 110 graus. Vamos botar assim, 150 graus. Beleza, então vamos lá. Vamos desenhar um ângulo aqui de 150 graus. Como eu vou usar a escala de fora, então eu vou usar esse lado agora de referência, aqui para o zero, tá vendo? Para o zero. E já que eu quero fazer 150 graus, eu tenho que vir aqui para o 150 da escala de fora. Certo? Ó. O que é que significa isso? Significa que a abertura desse ângulo é uma abertura de 150 graus. E observando, qual a escala que eu estou usando? Eu estou usando a escala de fora. Então, tanto eu posso usar a escala de dentro, como eu posso usar a escala de fora. Esse tipo de transferidor, ele é muito bom por isso. Agora, eu não posso deixar de falar que o nosso ponto de referência é esse ponto do centro aqui, ok? Então, eu tenho que apoiar esse ponto no ponto onde eu desejo desenhar o ângulo. O que seria isso? Então, vamos lá. Então, imagina aqui, ó. Vamos dizer que eu quero desenhar um ângulo.
Então, eu traço uma reta, ok? Marco o ponto de referência para essa reta, então vamos dizer que eu marquei esse ponto de referência. Ora, o que é que eu vou colocar exatamente nesse ponto de referência? Deixa eu até fazer uma coisinha mais legal. Faz de conta que esse daqui é o meu ponto de referência. Ora, então o que é que eu vou fazer com isso, né? O que é que eu vou colocar em cima desse ponto de referência? Então imagina o seguinte, esse ponto de referência é exatamente o que tem que ficar embaixo dessa marca aqui, dessa bolinha verde do transferidor. Deixa eu tentar fazer isso aqui, pessoal. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu quero ajudar, então vamos ver se eu consigo, né? Vamos colocar aqui o transferidor. Então, ó, o que é que acontece? Eu vou chegar aqui na reta e eu vou fazer coincidir. Tá vendo? Ó? Eu tenho que colocar a reta base do transferidor exatamente em cima dessa reta que eu acabei de desenhar, dessa reta base que eu acabei de desenhar. Então, vamos ver aqui, ó. Pronto, eu acho que eu consegui. Deixa eu colocar um pouquinho, é difícil manusear isso aqui, mas eu acho agora que eu consegui. Então, o que é que acontece? Tá vendo, ó? O ponto P que eu tinha colocado, deixa eu colocar ele em vermelho aqui, ó. O ponto P está aqui, ó. Eu tenho que fazer coincidir. E note que a minha reta base, que é essa reta aqui, eu vou fortalecer isso aqui com a reta vermelha, tá, pessoal? Ó, nota que ela está coincidindo com a reta base do transferidor. Entenderam? Então, se eu quiser desenhar, por exemplo, agora um ângulo aqui de 60 graus, então o que é que eu faço? Eu vou lá para o ponto de referência e ligo com os 60 graus. Isso significa dizer para a gente que a abertura desde a reta vermelha até a reta verde, 60 graus. A caneta amarela não ficou legal, né? Vamos colocar uma caneta aqui laranja. Então, ó, a abertura da reta vermelha até a reta verde, eu tenho 60 graus. E é assim que a gente usa o transferidor, tá bom? Vamos dizer que a gente quisesse medir um ângulo com o transferidor. Como que nós faríamos? Então, vamos lá. Então, vamos dizer que a situação se mostrou dessa forma. Nós temos esses dois vetores, essas duas retas aí, a vermelha e a verde. Tem um ponto de referência, que é o encontro. E vamos dizer que eu queira medir qual o ângulo que existe entre essas duas retas aí. Bom, se eu for usar o transferidor, o que é que eu vou ter que fazer, né? Então, vamos lá. Vamos tentar aqui, ó. Eu tenho que pegar e colocar o ponto base do transferidor, ponto de referência do transferidor, coincidindo com o ponto P, né? Pronto. E a reta base do transferidor coincide com essa reta vermelha. Se vocês observarem, pela escala interior, então note a escala interior, qual que é? Essa escala interior aqui, ó, certo? Eu estou saindo do ângulo zero, e eu estou chegando no ângulo 40, ok? Portanto, o ângulo entre a reta vermelha e a reta verde é 40 graus. Ah, Luiz, e se eu esquecer disso e resolver medir pela escala de fora? Bom, então vamos lá, vamos pela escala de fora agora. Então, a escala de fora é essa escala aqui, ó, a escala em azul, tá bom? O que é que acontece? Então, vamos lá. Eu estou saindo do 180, então aqui é o 180, e estou chegando aqui no 140, ok? Ora, qual é a diferença entre 140 e 180? Se a gente for fazer essa conta, que é bem simples, né? Então, o meu 140 ficou parecido com 190, né? Vai dar 40 graus também, ou seja, a medida continua sendo de 40 graus. Independente da escala que eu vou usar, a medida do ângulo tem que ser a mesma, porque o ângulo é o mesmo, certo? Então o uso do transferidor é basicamente isso. Se a gente souber utilizar essa técnica aqui, a gente está tranquilo, tá bom? Beleza, pessoal. Tomara ter ajudado. Agora a gente vai seguir com outros vídeos sobre ângulos, tá? Operações de ângulos, ângulos complementares e outras coisas, tá bom? Um abraço.